Olá família, tudo bem com vocês? Brasil não é terra de amador. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022 e eu estou falando aqui do interior de São Paulo, de Mogi Guaçu especificamente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos dê uma ajuda e não perca os vídeos que chegam aqui para você todo dia, toda semana. Pelas nossas contas, são mais de 20 vídeos na semana e se você é um inscrito, você consegue ver. Consegue pôr em 2 vezes mais rápido aí e tá por dentro das notícias da semana em jornais sérios que praticam o jornalismo. Porque o resto é tudo conversa furada, é tudo balela. E os jornais que eu trago as notícias aqui, o que for balela eu te aviso, tá bom? O que eu não mencionar nada são jornais sérios, óbvio, ou real. Os que eu menciono que são balela não são jornais, né? Já deixaram de ser faz muito tempo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dá uma ajuda pra gente. A gente crescendo consegue ver que a gente tá no caminho certo. Essa é a ideia, tá bom? Todo o conteúdo é gratuito pra vocês, demanda um tempo. E eu só quero informar vocês aí, parar, mostrar pra vocês que o resto tá de bobeira com a gente e quer manipular cada um de nós, tá bom? Então bora lá, é uma notícia triste, eu tenho que trazer notícias aqui pra vocês e algumas delas são lamentáveis, mas faz parte do rolê, faz parte da vida. A notícia é por Deltan Dallagnol, foi um dos procuradores da Lava Jato, junto lá nas investigações, junto com o juiz Sérgio Moro, delegados da Polícia Federal. Essa informação foi ontem, às 16h39, postado na Gazeta do Povo, jornal sério. Tá bom? Dá uma ajuda pro pessoal lá se inscrevendo, se você tem condição. Eles não são financiados por dinheiro público. Não tem rabo preso com ninguém. Então, se você puder dar um help para eles, eles ajudariam bastante. Tá bom? Vamos à notícia. Enquanto o Cabral é solto, 11 procuradores da Lava Jato podem ser demitidos. Essa é a cena. Oh, meu papai do céu. Vamos ler a notícia aqui, ó. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é mais um, mas é simbólico por ser o último de mais de 300 presos da Lava Jato a ser solto e por quanto dinheiro ele embolsou. Enquanto o sistema livra corruptos com anulações e solturas, persegue juízes e procuradores que combatem a corrupção. Hoje mesmo se noticiou a instauração de uma investigação sobre Bretas. Numa irônica coincidência, está sendo julgado nesta segunda-feira, dia 19, um procedimento disciplinar que pode demitir 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, que foram as principais autoridades responsáveis por investigar e condenar a corrupção de Cabral. O caso contra os procuradores está sendo usado para persegui-los com base em uma filigrana. Eles divulgaram uma acusação que foi protocolada por equívoco com o sigilo por um assessor. Em seguida, o juiz levantou o sigilo, mas a divulgação foi feita enquanto o caso estava formalmente confidencial. Voltando a Cabral, ele vai para o apartamento da família em Copacabana, com vista para o mar. Não parecia que seria seu destino quando foi preso preventivamente na 37ª fase da Operação Lava Jato, a Operação Calicut, em 17 de 11 de 2016. Nos anos seguintes, foi condenado em 24 processos a 426 anos de prisão, fora as 10 ações penais ainda pendentes de julgamento que possivelmente não vai dar em nada. O que nós notamos é que em 2022 Cabral está sendo solto e o índio foi preso, pastor está sendo preso, deputados, prefeitos, deputados estaduais estão sendo retirados das suas funções, estão sendo calados e censurados, alguns militares também. Então esse é o começo do novo Brasil que vamos viver a partir de 2023, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto mandato do Lula. 2, que foi de 2022. O segundo, em 2006, que foi até 2010. O terceiro mandato do Lula com o poste, que foi com a Dilma, que foi até 2014. O quarto mandato da Dilma, o quarto mandato do Lula, segundo da Dilma, que era para ter sido até 2018, mas que a Dilma cometeu bobagens, pedaladas fiscais, derrubaram ela, dizendo que foi golpe. Ó o golpe.
E agora nós vamos ver o 5º mandato do Lula, começando em 2023 e possivelmente não vai sair mais do poder. Esta é a realidade. Voltando aqui o texto. A corrupção era disseminada no seu governo. O ex-governador do Rio foi acusado de mais de 500 atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Ao confessar seus crimes, Cabral afirmou que desenvolveu um apego a poder e dinheiro, que é um vício. Não só ele, mas toda a esquerda, todo esse pessoal aí que fez voltar o Lula para a cena do crime. As acusações e condenações apontam subornos e desvios vindos de toda parte. Das obras de urbanização em Manguinhos, na Rocinha e na favela do Alemão, da construção do Arco Metropolitano, da reforma e da concessão do Maracanã, da construção do Comperge e do Porto do Açu, no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, da Secretaria da Saúde, da construção da linha 4 do metrô, do contrato de merenda escolar e alimentação de presos, do serviço de transporte de ônibus, da Fundação de Estradas de Rodagem do Rio Poupa Tempo e mais, contando. Só isso. Desvios simbólicos para esse criminoso que foi solto ontem por um ministro. Um não, né? Alguns ministros que votaram a favor da sua libertação. Afinal de contas, de 425 anos de prisão, ele cumpriu 6, já estava bom demais. E agora ele vai ficar na sua casa, no Maracanã, olhando de frente para o mar, para cumprir tudo aquilo que ele fez. Desviou o seu, nosso dinheiro. É duro, gente. Não é fácil, o Brasil é foda. O ex-governador do Rio foi acusado de mais de 500 atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Ao confessar seus crimes, Cabral afirmou que desenvolveu um apego a poder e dinheiro, que é um vício. É bom salientar esses pontos, né? Porque power, dinheiro, se tornou um vício em sua vida. Dezenas e dezenas de empresas pagaram mais de 1 bilhão em propinas. Só na Operação Calicut, que foi o primeiro caso que embasou sua prisão, foi acusado de desviar 224 milhões, correspondentes a 5% do valor dos contratos. No caso do PAC das favelas, o Ministério Público apontou sobrepreço de 700 milhões de reais. Você tem noção de que dinheiro é esse? Tem noção? Eu não faço a ideia. Eu acho que você também não faz. O pingo de noção do que é tanto dinheiro assim. Mais 300 milhões teriam sido desviados do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia e outros 144 milhões teriam vindo de empresas de ônibus. Os rios de subornos fluíram para políticos, funcionários públicos e campanhas eleitorais. Sérgio Cabral chegou a ter sozinho 120 milhões de dólares em contas no exterior controladas pelos irmãos Shebar, sem falar nas barras de ouro, diamantes e joias. Apenas as 96 joias compradas em dinheiro na Antônio Bernardo e H. Stern somaram 11 milhões. Para você ter uma ideia de quem é o Shebar, que é um dos braços aí do Youssef, um doleiro, tá? Nenhum outro político embolsou tanto dinheiro nos esquemas revelados pela Lava Jato. Cabral esbanjava. Quando recebeu uma condecoração do governo francês em 2012, deu uma festa em Paris para 150 pessoas, num restaurante requintado, banhado a mais de 300 garrafas de vinho e champanhe caríssimos, gastando cerca de 1,5 milhão de reais. Esbaldaram-se e dançaram com guardanapos na cabeça, rendendo ao episódio o apelido de Farra dos Guardanapos. E adivinha de onde era esse dinheiro? Você ajudou a financiar essa farra dos guardanapos. Embora a farra dos políticos com dinheiro público cause maior repulsa pela quebra da confiança promovida pelo agente público, o buraco da corrupção é mais embaixo. A maior fatia do prejuízo não é das propinas que recebem, mas as dos lucros bilionários proporcionados indevidamente às empresas que pagavam os subornos. Propinas e lucros indevidos são, por sua vez, uma face da moeda. A outra são as consequências dos desvios para a população. Na Secretaria de Saúde, os subornos eram de 5% dos contratos e Cabral reconheceu que os desvios deixavam pessoas sem
assistência. Essas pessoas sem assistência eram as pessoas que pagavam seus impostos, que entravam nos cofres, e esse dinheiro era o que ajudava a financiar toda a corrupção no Brasil, nos governos aí do PT. E tudo isso que aconteceu, que eu estou lendo para você, possivelmente irá ou já está se repetindo para fazer com que o Senado, para fazer com que o Congresso consiga voltar essas PECs. Então, meus amigos, fiquem calmos, que o circo de terror só está iniciando. De fato, o Hospital Pedro Ernesto, especializado no tratamento do câncer no Rio, em crise, chegou a fechar as alas, e as alas inteiras por falta de recursos. E para pacientes com câncer, a perda da janela de oportunidade para o tratamento pode significar a diferença entre a vida e uma morte lenta e com muito sofrimento. Falaram que Bolsonaro era um genocida, o próximo ditador do país. E quando a gente pega esses artistas militantes defendendo Lula, eles em nenhum momento falam desses desvios do que a corrupção fez com a saúde, com a segurança pública. É só olhar o caos no Rio de Janeiro. Além da segurança e da saúde, nós temos também a questão da infraestrutura do nosso país. Nenhum momento desses artistas que precisam da Lei Rouanet para sobreviver foram contra essas corrupções. Muitos deles ficaram caladinhos. E quando entra no governo um Temer, que tecnicamente os petistas acusaram de golpe, e entra Bolsonaro depois, 6 anos, onde essa galera não está roubando mais, esses artistas não têm mais os incentivos da Lei Rouanet, eles fazem o quê? Eles batem em cima de um governo que estava longe de ser fascista, estava longe de ser corrupto, e eles tacam pedra junto com o consórcio de mídia. E convence muita gente. Muita gente. Foram desviados mais de 4 bilhões de reais da secretaria responsável por evitar deslizamentos na região serrana do Rio. Ironicamente, a propina era chamada de taxa de oxigênio. Esse oxigênio foi o que faltou para as 241 pessoas que morreram em Petrópolis em 2022, soterradas pela corrupção. Não foi culpa do Bolsonaro. Foi culpa da corrupção. 4 bilhões de reais. Você tem noção que seria 4 bilhões de reais? A soltura de Cabral foi decidida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por 3-2. Na última sexta-feira, votaram pela soltura os ministros. Guardem esses nomes, por favor. Tá bom? Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e André Mendonça, acredite. Votaram contra os ministros Edson Fachin, que soltou o Lula em 2019, e Nunes Marques. Nenhum outro político embolsou tanto dinheiro nos esquemas revelados pela Lava Jato. Cabral ele esbanjava. A razão da soltura foi dupla. Não há condenação definitiva e, para a maioria, não há mais razões que justifiquem a prisão preventiva desse... Ficar quieto. De fato, não há condenação definitiva. A prisão de Cabral é preventiva, um tipo de prisão excepcional que acontece durante o processo, quando a liberdade do acusado representa um risco para a sociedade. Não é a prisão decorrente da condenação porque nenhum de seus processos acabou, embora várias de suas condenações já tenham sido confirmadas em segunda instância. Mas o que significa primeira, segunda, terceira instância no nosso país, quando em 2019 o ladrão dos ladrões foi solto? O Barrabás desta geração. Fala pra mim. Difícil, né? Desde a proibição da prisão após a condenação em segunda instância pelo STF em 2019, a prisão decorrente da condenação só pode acontecer depois de encerrado o processo, o que acontece após esgotados todos os recursos nas nossas 4 instâncias do judiciário. Isso pode demorar muitos anos para acontecer. Como disse o jornalista Felipe Moura, temos um judiciário que solta corrupto porque não tem tempo de julgar o corrupto. Só há
soltura. É assustador. É assustador. Temos um sistema de justiça injusto, ineficiente, moroso e promotor de impunidade. No nosso judiciário, a injustiça está institucionalizada. Fico imaginando como se sentiram os familiares dos mortos na região serrana, nos hospitais, em assaltos ao verem o STF decidir soltar Cabral. A decisão de soltura deve ser executada nesta segunda-feira e aconteceu ontem por hora das 20 horas e 33 minutos. Ele passará a cumprir prisão domiciliar no seu belo apartamento, no Maracanã. O tempo que ficará em seu apartamento será computado como tempo efetivo de cumprimento de pena, caso algum de seus processos venha a se encerrar sem que sejam anulados e sem que os crimes prescrevam. Olha que maravilhoso. Depois de esbanjar e passar 6 anos na prisão, a punição para esse criminoso é ficar em sua casa no Maracanã, vendo o mar com muito dinheiro no bolso. Essa é a punição para quem foi do sistema. Esta é a punição para quem é corrupto. Para você, que pega 2, 3 conduções todos os dias para trabalhar em 1 ou 2 empregos, se você sair fora da linha, você merece cana, apodrecer em uma cela cheia de outros detentos perigosos, estupradores, assaltantes, homicidas. E por que a prisão preventiva foi revogada? A maioria dos ministros entendeu que não há fatos contemporâneos, atuais, que justifiquem a prisão preventiva e que o ex-governador não teria mais influência para seguir praticando crimes. Mas será que isso se sustenta? Primeiro, os fatos estavam em curso quando Cabral foi preso. Naquele mesmo instante, ele levava milhões de dólares no exterior. Como algo pode ser mais atual do que isso? Além disso, é preciso reconhecer que a prisão tem um efeito incapacitante. Ela dificulta ou impede a prática de novos crimes. Caso se exijam crimes atuais para manter traficantes, estupradores e pedófilos presos preventivamente, todos deverão ser soltos após 2 anos presos, durante os quais foram impedidos de praticar crimes justamente pela prisão. O pau que bate em Chico bate em Francisco, infelizmente. Deveria ser dessa forma. E como imaginar que a influência de Cabral acabou? Ela foi demonstrada pelas regalias que teve na prisão ao longo dos anos. Foram 6. Em 2017, o ex-governador circulava livremente em Bangu 8. No mesmo ano, na prisão de Benfica, foi montada uma sala de cinema para ele com home theater. Uma vistoria encontrou na sua ala camarão, queijo francês, presunto parma, castanha, bolinhos de bacalhau e iogurte. As visitas que recebia não seguiam o trâmite regular. Neste momento, o ano da soltura foi flagrado mais uma vez com luxos irregulares como biscoitos finos, café importado e comida de delivery, incluindo saladas e carnes nobres. Numa anotação constava um gasto de R$ 1.200 com restaurante no único fim de semana. Próximos à ala da sua cela foram encontrados R$ 4.000 em dinheiro vivo. Cabral não usava uniforme e na sua sala, compartilhada com 7 oficiais militares, havia maconha, celulares e injeções de testosterona. Entre argumentos a favor e contrários à manutenção da prisão, havia uma margem de liberdade para decidir. A soltura do último preso da Lava Jato dentro dessa margem de liberdade passa uma mensagem potente. Acabou a era do combate à corrupção. A Lava Jato enfrentou diversas situações para não dar continuidade no processo legal, várias. Já foi por STF, votaram a favor, teve impedimentos, teve mãozinhas desses corruptos para fechar a Lava Jato, tentaram colocar um juiz como imparcial, como parcial, né? Mas tudo isso foi sendo levado, prisões foram feitas, mas é muito difícil quando existe um emparelhamento dos poderes. Uns vão lá e prendem, outros vão lá e soltam. Infelizmente, meus caros, isso é Brasil. Isso é Brasil. Então acabou a era do combate à corrupção no Brasil. Acabou. Esqueçam.
A justiça não responde mais com a espada dos maiores ladrões do Brasil, aqueles que nos governam. Ela responde com a venda, a justiça cega. Ao mesmo tempo, quem é perseguido são os procuradores do Rio e o juiz Bretas, numa sequência da perseguição aos procuradores e juiz de Curitiba. É uma total inversão de valores. O mundo está de pernas para o ar. Nosso sistema protege bandidos e persegue os agentes da lei. É o poste querendo fazer xixi no cachorro. Não é fácil. Brasil é foda, o sistema é corrupto e consome todo mundo. E quem sofre no final é você. Nós sofremos no final. Nós que pagamos os impostos, nós que colocamos os congressistas, os governadores, os prefeitos, vereadores, senadores, presidentes lá. Somos nós que somos influenciados pelo consórcio de mídia. Achamos que fazem um jornalismo sério, mas pelo contrário, estão longe de praticarem isso. Então o que eu posso dizer para vocês é que não está sendo nada fácil viver no Brasil. E eu garanto, com todas as letras para vocês, que isso vai piorar se os militares não fizerem nada. A partir de 2023 será o início de uma nova era do crime, só que desta vez o grande cacique, ou o grande imperador com o grande cacique, não vai deixar que eles caiam do cavalo dessa vez. Esqueça. Desta vez eles vão vir forte e não vão deixar pontas soltas. De forma alguma, de jeito algum. Desta vez, já estamos sendo roubados à luz do dia. E quando eles assumirem o poder, só vai nos restar comer a comida igual os venezuelanos comem. Do lixo. Fatiar os nossos animais. Porque todos estarão do lado deles. Não vai existir mais militares para nos defender, que estão pautados na Constituição. Se eles subirem ao poder, esqueça. Muita gente inocente vai morrer. Alguns terão a oportunidade de sair deste país. E de longe nós veremos o nosso Brasil se sustentar por mão desses caras e ajudando países socialistas que não conseguem se manter, que vai ser a próxima notícia que vou trazer aqui para vocês. Valeu!